Só antes de começar, fazer uma propaganda aqui do canal do Defin. Quem ainda não se inscreveu, inscreva no canal. Eu vou colocar aqui o link do canal. E também quem não fez a inscrição para participar da palestra e quer certificado, é só colocar o nome e o e-mail aqui no bate-papo, que eu envio depois o certificado para você. Adelso, você quer responder as perguntas só no final ou o pessoal pode te interromper? Eu vou tentar ser mais rápido e no final a gente conversar. Eu acho que a gente fecha uma ideia. Eu acho que a ideia é tentar ter no final um pouco mais de tempo para conversar. Beleza, tranquilo. Eu acho que a gente pode começar, né? Tranquilo para você? Começar agora? Por mim, tudo bem. Tá, então vamos começar. Vou te apresentar. Então, hoje a gente tem uma palestra com o professor Adelso. Adelso é professor aqui da Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba. Ele é professor associado, ele tem doutorado em Física pela UFMG, mestrado também em Física pela UFMG, graduação em Engenharia Industrial pelo Cefet. Ele atua em Engenharia Mecânica e Sistemas Quânticos Abertos, principalmente. Adelso, se você está com a palavra... Então, Joia. Obrigado, então, Gisela. Obrigado aí pela oportunidade de a gente começar essa conversa. Bom, então, antes de começar, eu queria dizer assim que a ideia é começar a conversar sobre os desafios que a gente tem e basicamente eu vou focar em um único, né? Assim, que tem vários aspectos, mas eu acho que é o mais importante de todos, do ponto de vista de quem atua na universidade e também acho que para quem estuda, quem pretende fazer engenharia. Então, antes de eu começar, esse aqui é um breve resumo do que motiva a falar isso, né? A gente perceber que existe uma mudança muito grande na forma como a gente lida hoje com o conhecimento, principalmente consequência do avanço tecnológico da teoria de informação, e com isso impacta também a atividade docente. Tá? Então, basicamente, um sumário do que eu pretendo falar, tá? Falar um pouco da distância entre as gerações, eu sei que vai ficar bem claro o que eu quero dizer com isso. Mostrar que aparentemente existe uma transição de fase aí, do ponto de vista que os físicos gostam de enxergar, né? A diferença entre a função de engenheiro do passado e engenheiro do presente, né? Falar um pouco do futuro, desafio, e no final, só para não dizer que eu só apresentei dificuldades e problemas, eu pretendo fazer uma proposta, né? Então, antes de tudo, eu vou dizer assim, o que é uma palestra, né? Palestra normalmente é alguém muito experiente com um assunto disserta sobre esse determinado tema. Então, como eu não sou especialista em ensino de engenharia, eu vou dizer que isso aqui não é bem uma palestra, mas é o início de um diálogo, tá? Então, por isso eu vou tentar ser rápido para a gente, no final, quem estiver interessado, a gente poder dialogar sobre o assunto. Tá? Mas por que, né, iniciar o diálogo? Acho que essa também é uma pergunta interessante. Quem atua em engenharia, pelo menos aí nos últimos 10 anos, quando você vai conversar com qualquer pessoa que atua, sempre há a seguinte afirmação: o aluno que chega hoje é muito diferente do aluno do passado. Né? E às vezes isso é dito de uma maneira até dizer assim que pejorativo, no sentido de que não é mais o mesmo, né? Uma espécie de um saudosismo. Tá? Então, vou tentar entender isso e, assim, dado que isso é realidade, o que a gente tem que fazer? Né? Acho que essa é a questão.
Então, como eu disse, eu não sou especialista em engenharia, mas eu sou professor de engenharia desde 2004, tá? Aqui no campus de Ouro Branco, desde 2009. E uma experiência que eu acho que me mudou profundamente também são minhas orientações de iniciação científica, que eu tenho atualmente mais de 40 orientações. Tá? Isso não é uma propaganda, mas para dizer assim que, embora eu não seja especialista, também não sou totalmente leigo no assunto. Tá? Então, coloquei essa imagem para dizer o que eu acho que representa aí. Coloquei, tirei da internet. E aí o rapaz aí de vermelho seria os nossos alunos e o homem de terno somos nós, os professores. E hoje eu enxergo isso. A gente está aí numa luta contra eles, querendo transformá-los em pessoas parecidas com a gente. Né? Essa é a situação hoje na maioria dos campos de engenharia do Brasil. Tá? E, bom, e por que tem essa distância? Se a gente for procurar os especialistas de educação, a primeira coisa que eles apontam é que o processo de formação do indivíduo ele começa muito cedo, né? Isso é muito natural, né? Então, nossos engenheiros, eles começam a se formar lá na infância. E a brincadeira é mais do que uma brincadeira, um momento de aprender a se socializar, aprender a lidar com o meio ambiente, aprender várias coisas. Tá? Essa é uma realidade no qual a gente está imerso nela. Então, se a gente pegar aqui, eu peguei algumas ilustrações que são de brincadeiras comuns aí no passado, embora boa parte delas ainda sejam presentes, eu acho que quem é mais ou menos aí da geração anos 70, 80, basicamente só brincava dessas coisas, né? Futebol, peteca, esse tipo de brincadeira. E hoje, se a gente for ver o que acontece, né? Quem tem filhos aí, jovens, crianças, adolescentes, é que o smartphone, o tablet, os jogos eletrônicos, eles tomaram um tamanho muito grande na vida dessas crianças. Então, isso impacta, né, a forma como eles são formados e tem um impacto, consequentemente, de como eles chegam para a gente. Eu diria que com consequências negativas, mas também com consequências positivas e que a gente tem que tentar entender o que é essa nova realidade aí. Aqui eu coloquei só para vocês uma ilustração na televisão, né? Mais ou menos parecida com a televisão quando eu tinha lá meus 7 anos, tinha lá em casa. Né? Quando chegou a televisão colorida foi um alvoroço. Tá? Mas essa televisão ela era interessante, porque você abria, tinha um monte de válvula lá dentro que chamava a curiosidade da gente. Hoje, o que qualquer criança aí, né, qualquer, eu não diria, mas boa parte das crianças tem acesso a uma televisão que se parece mais com uma imagem dessa que eu coloquei no slide. Então, se vocês forem ver, deixou de ser uma coisa passiva e passa a ser uma coisa ativa. Né? Não é mais um telespectador, é alguém que interage, que escolhe, que de uma certa forma tem um pouco nas mãos a rédea do que está vendo. Então, isso é uma mudança de atitude perante a isso. Né? Isso parece uma bobagem, mas eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir o tipo de aluno que chega para a gente. É um aluno que está mais acostumado com esse segundo tipo de televisão e não com o primeiro. Então, se a gente olhar hoje o que chega para nós na universidade, no ano de 2020, né, desses alunos que chegam, eu coloquei uma lista de perguntas, a gente poderia colocar mais outras, né? Quem já fez um carrinho de rolimã, quem já consertou uma bicicleta de verdade, né, de desmontar, montar, qual criança que costurava as roupas da sua boneca, enfim. Esse tipo de coisa, embora alguns vão dizer que sim, que fazem, mas isso não é mais o comum. Né? Uma coisa que, de um tempo para cá, eu comecei a perceber que mesmo para alunos, por exemplo, de mecatrônica, que a gente espera que tenham um gosto e interesse por mecânica, por esse tipo de dispositivos e equipamentos, a maioria dos alunos, a maioria esmagadora, sequer sabe o que é um
que é um cilindro de motor a combustão interna, que é um virabrequim. Então, quando você vai dar um exemplo, se você dá um exemplo desse tipo de assunto, eles não sabem. Aí você fala assim, mas o aluno de 30 anos atrás sabia? Sabia. Isso fazia parte do conhecimento normal, você conversar com os colegas e parte do interesse normal. Essa é uma mudança de perfil, né, que aconteceu e que a gente vive atualmente. Se a gente for olhar, eu peguei essa classificação, não é a única, existem várias classificações. Então, de gerações, se a gente for olhar assim, os nossos alunos hoje, que está chegando hoje, a grande maioria é geração Z, ou seja, nasceu nos anos 2000, né, ou depois. E os professores, assim, particularmente no campus Alto Paropeba, são da maioria da geração X, ou seja, nasceram em 65 a 84. Né? Talvez aí com algumas raras exceções aí, um pouco mais velhos, mas a grande maioria está aí. Então, mas isso aí, se a gente pegar 30 anos, 40 anos, sempre foi isso. É normal que os professores sejam mais velhos do que os alunos. Isso não tem nada de especial. A questão é que os professores da geração X, eles não cresceram com o smartphone na mão, eles não tinham internet quando eles eram crianças. E já os alunos que são da geração Z, eles já nasceram já com smartphone, internet, celulares, computadores e tudo mais. Então, não é só uma questão de diferença de anos de idade, mas uma questão de diferença do meio em qual eles estão inseridos. E isso, né, eu tenho uma hipótese, né, tudo que eu li, que eu olhei, parece ser razoável imaginar isso, é que a distância entre duas gerações, quando eu falo duas gerações, entre professor e aluno, acho que nunca foi tão grande. Qual que é a distância? A distância de diferentes vivências, né? Quem aqui é da geração X, certamente foi à biblioteca, consultou a Barça, enciclopédia, entre outros, né? Os alunos atualmente não, eles consultam o Google. Né? O meio de acesso à informação hoje mudou. Né? E o que isso representa? Né? Então, acho que a gente pergunta que nós que somos professores temos que responder qual que é o papel que a gente vai assumir. Nós seremos aqueles que vamos dificultar a mudança ou vamos ser aqueles que vão ajudar a coordenar a mudança? Por que eu estou falando mudança? Para mim é inegável que com essas tecnologias elas fazem parte do trabalho do engenheiro. Estou falando particularmente de engenheiro, que é o local que eu trabalho, é o campo de engenharia, mas isso certamente vale para quase todas as profissões. Mas essas novas ferramentas elas fazem parte do dia a dia desses profissionais, desses futuros profissionais. Quando é que nós vamos, de uma maneira inteligente, incorporar isso dentro da sala de aula, dentro do ambiente de ensino, não necessariamente só a sala de aula? Essa é a questão que eu acho que a gente tem que tentar responder. Vamos ajudar ou vamos atrapalhar? Tá? Se a gente for pensar do ponto de vista físico, a gente está falando aí que tem uma certa transição de fase, alguém é responsável por essa transição de fase, e, na minha opinião, é esse sujeito aí, um transistor, né? É lógico que ele é o componente físico e o componente do software também tem uma importância muito grande, mas tudo começou aí com a invenção do transistor, do chip, e a coisa ganhou um certo corpo. Né? Embora isso esteja presente, veja, desde 1940, é hoje que a mudança é mais significativa. Né? Então, eu coloquei alguns dados para vocês entenderem por que eu estou chamando de transição de fase, porque basicamente transição de fase é você olhar a mudança de alguma observável de uma maneira brusca quando você varia um parâmetro. Né? Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui está falando da internet, né? E como que acesso à internet cresceu nos últimos anos, né?
se eu não me engano, vai até 2015, ficou pequeno aqui, mas 2010. Tá? Então tem um crescimento muito grande. E esse outro aqui é da internet sem fio, que também tem um boom ali, principalmente a partir de 2009, que passou a ser uma coisa, né, praticamente comum em todas as casas. Então, essa é uma tendência. E são vários indicadores que vão nesse ritmo. Aqui, esse gráfico está com o eixo invertido, então o tempo cresce indo da direita para a esquerda, tá? Mas é acesso a Netflix. Mas eu queria dizer assim, até o acesso ao entretenimento, que antes era da televisão aberta, está crescendo para as mídias de streaming, Netflix, Amazon e outras, né? Então, a forma de acesso está mudando muito rapidamente. Esse outro aqui é sobre e-books, a venda de e-books. A venda de e-books cresceram bastante, mais recentemente elas meio que pararam de crescer, tá? Mas era uma coisa que, é óbvio, no passado não existia, e agora isso está crescendo muito. E com isso, algumas pessoas dizem que não é bem assim, parou de vender por algumas razões, e aí elas... eu não vou falar todas, elas estão colocadas aqui, quem tiver interesse pode procurar, mas basicamente é que as pessoas gostam de ter acesso ao livro, gostam de se mostrar usando o livro dá para marcar, né? Mas aí eu me pergunto, será que isso de fato é verdade para os nossos alunos hoje? Deixa eu voltar aqui. Aqui é verdade para as gerações atuais, para o aluno que está entrando hoje na universidade? Eu já ouvi mais de uma vez, imagino que vocês também já ouviram, de alunos que preferem a versão digital ao livro pesado ficar carregando. Tá? A minha hipótese, por que a venda de livros digitais tem caído, eu imagino que a pirataria deve ter algum papel nisso aí, né? Então, não é que as pessoas pararam de ter acesso aos livros digitais. E aqui os livros, como estão os livros aqui, particularmente no Brasil, ele acompanha um pouco o PIB, mas se vocês observarem, tem uma tendência passada do crescimento aí da venda de livros, isso se reverteu, mesmo quando o PIB ainda era positivo, você estava tendo uma redução do ritmo de crescimento de vendas de livros físicos e passando, né? Hoje nós estamos numa recessão e aí a situação é bem pior. Aqui a gente poderia falar basicamente a mesma coisa, né? Dizendo que a venda de jornais impressos tem caído e o acesso passa a ser todo digital, né? E de uma forma menos lenta, mas tem caído também. E, por outro lado, o acesso a páginas de notícias tem crescido praticamente exponencialmente. Então, claramente, você tem que uma migração, né, dos meios físicos para o meio digital. Tá? Então, o que a gente pode concluir disso? Que o acesso à informação está mudando rapidamente no meio digital. Só que acho que a gente tem que entender que isso tem reflexos. Se você imaginar um engenheiro lá em 1950, indo em algum lugar, imagina, no meio da floresta amazônica, fazer uma obra, quantos livros ele poderia carregar? Hoje, o número de livros que ele pode levar é um número absurdo, tá? Ele tem acesso a isso, além das ferramentas matemáticas, computacionais, que ele pode ter acesso em qualquer lugar do planeta. Tá? Então, é uma mudança. E por que é uma transição de fase? Você pode pensar aí, o portador da informação mudou rapidamente em pouco tempo, a transição de fase é isso. E se a gente está pensando no espectro de 10 anos, para a vida de uma pessoa pode ser muito mais da forma de ensino, de mudança das estratégias de ensino. Isso é um tempo muito curto. Tá? A universidade, normalmente, é muito lenta para a mudança. Então, você tem o mundo mudando muito rápido e a gente ainda sem reagir a essa mudança.
Bom, é que eu coloquei algumas notícias, eu não vou detalhar, mas basicamente o que todas essas notícias dizem é que o número de pessoas que frequentam a biblioteca está diminuindo, né? Quem trabalha na UFSJ há mais tempo sabe que a biblioteca que no início ficava cheia de aluno reclamando que não tinha livro, agora tem livro e não tem aluno. Então, simplesmente uma mudança de comportamento dos alunos. Eles preferem versão digital, né? Enfim. Bom, e o que é a diferença entre engenheiro do passado, né? Estou pegando aqui o final do século XX, já se pedia muita coisa para o engenheiro, não era pouca coisa não, tem sólidos conhecimentos em ciências básicas, matemática, física, química, conhecimentos em administração, conhecer da parte técnica, que é a especialidade do curso dele, né? E saber manusear. Então, eram muitas ferramentas que se exigia. Tem um domínio em inglês, né? Conhecimento de leis, normas, regras de segurança. Então, você já exigia uma quantidade muito grande. E, enfim. E agora? Bom, eu peguei essa frase, eu coloquei autor desconhecido, porque, honestamente, eu não lembro aonde eu ouvi. Mas eu ouvi num seminário, no CAP mesmo, mas eu não lembro quem que disse. Mas ela me marcou bastante e eu concordo muito com ela, porque é o que a gente está vendo aí. Os engenheiros que estamos formando, eles irão resolver problemas que ainda não existem, usando técnicas, ferramentas que ainda não foram inventadas. Então, essa é a nossa realidade. A gente está formando um engenheiro que vai tratar com um problema e muitas vezes o software ou ferramenta ainda não existe, tá? Vai ser inventado. Então, a gente não pode aqui, vou ensinar para ele usar o Python, porque isso vai ser bom, e ter certeza que vai, porque amanhã vem outra coisa, né? Então, essa é a nossa atual realidade. Tem hora aqui que o slide está demorando um pouquinho, gente, tá? Enfim. Então, pensando nisso, eu citei algumas coisas aqui que vêm à cabeça, essa lista é quase que infinita. Então, pensando em um determinado engenheiro que pode ser importante, a gente não sabe, né? Depende da escolha, da trajetória que cada um faz, né? Mas ele pode precisar de muita biologia, de física, de computação, robótica, etc. Né? Ele precisa trabalhar com gestão, ele vai ter que entender um pouco de psicologia para lidar com pessoas, então o número é muito grande. Aqui eu coloquei nessa lista computação quântica, né? Recentemente a gente teve aí o marco aí da supremacia quântica, ou seja, tudo indica que um determinado circuito quântico resolveu um problema que é impossível de ser resolvido por um computador clássico, né? Então, principalmente as áreas aí telecomunicações e computação vão ter um impacto desse desenvolvimento nas próximas décadas, né? Bom, possivelmente, né? A gente, certeza, não tem como ter, né? E aí, assim, qual que é o perfil do engenheiro que se aproxima disso aí, que pode saber um pouquinho de cada coisa, tudo? O que eu lembrei mais parecido aí é esse sujeito aí, ó, MacGyver, para os mais experientes aí, né, para os mais novos, esse era um sujeito aí que resolvia tudo com chicletes, né, um cuspe, um aramezinho. Então, essa é uma brincadeira, mas é verdade que é impossível alguém que domine todos os conhecimentos. Tá? Mas se a gente pensar assim, os engenheiros que a gente tem formado, né, e mesmo nós, quando a gente estudou, alguma dessas coisas que estão aí hoje no dia a dia já estavam começando a entrar no nosso dia a dia, por exemplo, computador. Na minha época a gente já tinha que usar para resolver algumas coisas, os programas matemáticos estavam iniciando, já tinha alguma coisa de robô. Então, nem tudo é novo, tá? Alguma coisa já tinha aí, só que agora ganharam uma dimensão, né, maior, né? Com a inteligência artificial, eu acho que vai piorar bastante, né? Vai entrar mais aí.
Então, a questão que a gente tem que se responder é até quando eles serão capazes de adaptar sozinhos. Por que eu estou dizendo isso? A gente continua ensinando lá o cálculo numérico, como se ensinava em 1950. Né? Muitas das disciplinas, elas avançaram muito pouco na forma de tratar do que eram há 50 anos atrás. Só que hoje, talvez saber de cor a tabela periódica não seja uma coisa muito relevante. Saber resolver uma integral muito difícil de cabeça também talvez não seja muito interessante, mas saber quais são os problemas importantes talvez seja o mais interessante. Então, quando é que a gente vai perceber que a gente precisa mudar a forma de ensinar? Essa é uma questão que está colocada aí para a gente. E aí, pensando isso, né, algumas perguntas, né, que são difíceis de responder, do que a gente tem feito hoje, o que é bom, o que não é bom para essa nova realidade. Né? Qual que é a habilidade que é essencial? Olha, com certeza o engenheiro vai precisar de tal conhecimento. Né? Essas são as questões importantes. Né? Com o tipo de grade que a gente tem amarrado do jeito que é, será que a gente consegue pensar num curso que atenda a essa nova realidade? O que é essencial do que a gente tem feito e o que não é? Né? E essa pergunta aí, qual engenheiros queremos formar, essa é uma pergunta muito importante, porque se a gente não souber o que a gente quer formar, então o que nós vamos formar? E aí, eu acho que a última pergunta do que a gente tem feito hoje, o que é mais promissor para o futuro? Eu tenho algumas apostas, né? Mas, como eu disse no início, certeza a gente não tem. Né? Então, entre essas apostas, eu acho que a iniciação científica é uma coisa que ainda vai existir por muito tempo, né? Os projetos de extensão, iniciação e extensão também, estágio antigo, mas imagino que ainda vai continuar existindo por muito tempo. E grupo de estudos, eu acho que são coisas que fazem a diferença. Eu vou colocar alguns exemplos aqui dos dois primeiros, mas para entender o que eu quero dizer com isso. Então, eu peguei aqui um trabalho de uma ex-aluna minha, que é Lilian, que ela estudou os modos vibracionais de uma asa de aeronave. Então, deu uma publicação, não é isso que é o ponto que eu estou querendo chamar a atenção, se é o resultado que é a publicação, mas o outro resultado que não sai na publicação, que é o aprendizado que ela teve. Então, quando ela começou a trabalhar comigo, ela mal dominava as ferramentas computacionais, ela tinha um domínio precário da matemática que ela aprendeu nos cursos, e sabia absolutamente nada sobre uma asa de aeronave. Né? Confesso que eu também não sabia, a gente teve que aprender juntos. Então, no final, ela fez um trabalho muito bacana, que a gente acabou conseguindo publicar, e o crescimento muito grande dela. Isso é diferente porque esse é um problema que não tem resposta no livro, a gente não sabia resolver, tentamos várias coisas que não deram certo, e é um problema que até usando o computador, né, método numérico, não foi fácil, não. A gente teve que bolar algumas estratégias novas para atacar o problema. Então, esse tipo de coisa se mostra assim, o crescimento que a pessoa teve. Tá? Esse outro trabalho aqui é um trabalho também de um ex-aluno de iniciação científica, que ele estudou membranas de eletrodiálise, que são usadas para fazer separação, por exemplo, desalinizar água. E ele é um aluno de mecatrônica, então esse assunto para ele é completamente alheio ao curso dele. Né? Eu teve que estudar muita coisa, mas além da publicação, é o crescimento, né? Aprender difusão, aprender eletrodiálise, aprender o processo de funcionamento, né? Desses dispositivos, o que não é nada trivial. Mais emblemático ainda é o trabalho do Juan, porque é estudante de engenharia civil, e a gente se meteu a estudar um problema que era modos vibracionais de microtúbulos celulares. Quando a gente começou a estudar isso, eu nem sabia que existia microtúbulo. Né? Então, a gente teve a participação da professora Daniela Fabrino, que
que é do curso de engenharia de bioprocessos, é biólogo. Então, eu não tenho dúvida, ele sabe mais sobre a biologia da célula aí, para explicar esse microtúbulo, do que eu. Então, veja, ele teve que aprender biologia, teve que aprender a parte computacional, que esse é um problema que não foi fácil, né? Matematicamente é um modelo de uma viga caótica, não é? Estocástica, né? E, então, um problema matemático duro. E aí, esse processo, né, ele aprendeu mais matemática, aprendeu um pouco de resistência de materiais de uma forma diferente do que é visto no curso dele, aplicada à biologia, aprendeu muita biologia. Então, eu chamo a atenção a esse tipo de trabalho, né? Lógico que nem todos vão tão bem assim, né? Mas esse tipo de trabalho de estação científica faz com que eles tenham que aprender a usar ferramentas técnicas que não vai estar ali na sala de aula, que não está ao alcance de todos os alunos. Eu acho que esse é um diferencial significativo. É que a professora Kelly, ela cedeu para mim algumas informações do projeto dela, ela trabalha com extensão bastante, coisa que eu não faço, mas eu reconheço a importância, acho que não só para a comunidade, mas principalmente para quem participa. Tá? Ela tem um projeto aí de inclusão de mulheres na ciência e tecnologia, um projeto bem bacana. Tá? Se vocês procurarem, vocês podem ficar sabendo mais a respeito. Mas o meu interesse não é bem no projeto dela, mas sim o impacto que o projeto dela tem nas alunas que participam do projeto. Tá? Então, eu pedi alguns exemplos, ela me mandou, por exemplo, esse aí da Thaisa, né, que passou por ela e depois usou essa experiência para trabalhar em realização de eventos do Greenlight nos Estados Unidos. Então, é uma coisa assim, impressionante, né? É um conhecimento gerado aqui, né, em Ouro Branco, Minas Gerais, e que isso aí foi parar nos Estados Unidos, como vocês vão ver em outros lugares também, né? É o caso aqui da Priscila, né, que atuou, né, auxiliando o Greenlight for Girls na Índia, ou seja, uma coisa que ela aprendeu aqui, que ela está replicando, imagino eu, dando a sua própria versão para o evento, ajudando a realizar, e que acho que é fantástico, né, pensando que o prazo de tempo para que isso acontecesse é bem pequeno. E mais um outro exemplo aqui da Rayane, né, que fez isso também, mas participando desse evento em São Paulo, né, e ajudou a organizar. Então, para mim, são exemplos de sucesso. Né? Quando você percebe que a pessoa participou de uma ação, não era uma disciplina, não era um projeto, era uma coisa extra, e isso mudou a vida delas a ponto delas levarem isso adiante em outras experiências fora da universidade. É a extensão gerando mais extensão de uma forma continuada. Bom, aí para os desafios que a gente tem pela frente. Então, para mim, assim, um dos principais desafios é a resistência do próprio corpo docente, né? Os professores que são da geração antes da informática a mudar. Né? E eu acredito que a gente precisa de mudar muita coisa e, infelizmente, não é tão fácil assim. E aí, tentar criar um diálogo entre docentes de diversas áreas, da matemática, com o civil, da filosofia, da computação, para tentar chegar num formato novo de curso, da forma de ensinar engenharia, não é uma tarefa fácil. Né? No meio do caminho, acho que a gente vai cometer os erros e como é que a gente acomoda o erro. Aqui no Campus Alto Flora-Preta, a gente teve uma experiência que era o bacharelado em ciência e tecnologia e os primeiros problemas que apareceram, o bacharelado foi cancelado. Então, assim, é preciso acomodar. Né? Os erros vão acontecer, os problemas vão aparecer e a gente tem que corrigir, senão a gente não melhora. Voltar atrás, né? Não retrocesso. Né? Eu acho que é muito importante envolver os alunos e a sociedade, porque tem coisas que, de fato, eles têm que ser ativos conduzindo essa transição.
E a sociedade, se você perguntar para o empresário que engenheiro que ele quer, ele não sabe. Ele, na verdade, ele sabe os problemas que ele tem, né? Mas o engenheiro que ele não quer, ele quer alguém que resolva os problemas. Mas é necessário que haja esse diálogo. Né? E uma pergunta que fica é: esse modelo que a gente tem seriado de várias disciplinas, esse modelo é adequado? A gente vai precisar tentar alguma coisa nova ou voltar para o passado com alguma coisa antiga, não sei. Né? E eu acho que um outro último desafio aí que eu coloco é iniciar um diálogo isonômico, porque essa é uma coisa difícil. A gente tem uma estrutura burocrática que às vezes dificulta o diálogo. No primeiro impasse, a burocracia vai dizer que vai ser de tal jeito, e isso não necessariamente é o melhor caminho. Então, acho que são desafios que não são fáceis, mas que a gente vai ter que, em algum momento, enfrentar. Entre propostas, eu coloquei algumas coisas bem gerais aqui, depois eu vou colocar uma proposta mais concreta, utópica, né? É óbvio que eu sei que isso não vai é tão fácil de se implementar, mas, enfim. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que conversar, né? Então, a minha proposta em falar sobre isso é uma coisa que a gente vem ouvindo desde quando chegamos no campus europeu, mas que a gente deixou morrer. Tá? Eu acho que a gente precisa voltar a falar disso, do que precisa ser feito para formar um engenheiro mais apto a resolver os desafios do século XXI. Né? Eu acho que é importante a gente criar ambientes alternativos para o aprendizado. A iniciação científica e a extensão são dois ambientes muito importantes, mas é preciso a gente criar mais, né? Que envolva 100% dos alunos e não só parte deles. Né? Acho que o intercâmbio de alunos e professores em outras instituições é algo muito importante, né? Nesse momento em recursos escassos, isso é difícil, mas espero que em algum momento a gente possa retomar isso, acho que é importante. Tentar mudar essa forma passiva que a maioria dos nossos cursos são, né? Que o aluno vai lá e simplesmente recebe uma quantidade enorme de informação e depois tem que resolver exercício do livro, passa por uma coisa mais ativa, em que ele seja protagonista. Né? O professor fique menos ativo, mais um orientador do que um condutor, né? um reprodutor do conhecimento. Acho que é importante também pensar em formação continuada, curso de pós-graduação, e isso aí é uma briga que a gente tem que ter. Não dá para a CAPES enxergar o mestrado como alguma coisa da exceção. Eu acho que o mestrado vai ter que virar uma coisa da regra. A maioria dos estudantes fazendo mestrado, se aperfeiçoando naquilo que eles desejam trabalhar. Bom, e eu acho que é muito importante tentar incentivar os professores a inovar, tentar fazer coisas diferentes e não criar uma estrutura, como infelizmente tem sido criada, em que ingesse o professor, que ele é obrigado a dar 10 provas, 20 trabalhos, né? Estou exagerando aqui, mas essa estrutura rígida, eu acho que ela não é boa para a gente tentar mudança. É por isso que eu fui um dos críticos dela. E aí, colocando, por exemplo, do CAP, né, vamos pensando numa proposta para a gente sair do zero, né, uma proposta aí um tanto quanto utópica. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa de menos aula, assistindo aula, menos hora de aula e mais horas fazendo coisas práticas. Então, reduzir a carga horária dos cursos, das disciplinas. Tá? Para mim, é gritante a necessidade de mudar o jeito que a gente ensina matemática, cálculo numérico. Eu preciso inserir a ferramenta computacional que, hoje em dia, nenhum engenheiro trabalha sem um computador, então ele tem que saber usar o computador para resolver problemas matemáticos. Fazer o uso de técnicas de ensino remoto que a gente está sendo obrigado a fazer agora e de uma maneira mais consistente, podendo oferecer cursos que normalmente não seriam possíveis de oferecer. Por exemplo, eu falei de computação quântica, eu vou oferecer um curso de computação quântica via remoto, né? Optativo, faz quem quer. Eu acho que tentar usar mais isso. Pensei numa disciplina que estaria nos 4 anos finais de curso, só não no primeiro ano,
seria prática de pesquisa e projeto, ocupando aquela carga horária que a gente inicialmente reduzia. Eu falei 16%, porque acabar com as disciplinas de 72 e colocar disciplinas de 60 horas. Né? Mas eu acho que, na verdade, quanto mais prática e menos teoria, melhor. E aí você tem várias disciplinas, né? Mas disciplinas de 1 ano, como uma iniciação científica. E a ideia é de que no final de 5 anos de engenharia, que o aluno tenha pelo menos tido 4 anos de pesquisa e de projetos, sabe? Não precisa ser pesquisa científica, não precisa e não deve ser só científico, né? Pode ter projetos de engenharia envolvidos, projetos de computação, né? Eu acho que é essa que deve ser a tendência, ou seja, transformar parte do curso mais parecido com uma iniciação científica. A extensão já é parte agora dos projetos de curso, então, na minha opinião, é um avanço, né? É desafiador, porque a gente não sabe como fazer, mas é um avanço, porque é o caminho correto. Bom, e aí a pergunta é como é que a gente começa a mudar. Eu falei de uma proposta, pode ter outras muito melhores, não é o caso, mas como que a gente começa? Eu acho que um jeito é isso que a gente está fazendo agora, é começar a conversar, tentar tratar do problema que a gente tem uma geração de alunos que chega que é muito diferente, mas também o mundo e a realidade é muito diferente. E a gente não está sabendo aproveitar o que esses alunos têm de bom e fica olhando para aquilo que eles não têm, os alunos passados tinham. Né? Então, acho que é importante a gente conversar sobre isso. Tá? E eu acho que, na verdade, os alunos é que devem ser os verdadeiros motores dessa mudança. É necessário que eles pressionem os professores, pressionem as coordenações, a reitoria, para que haja uma mudança, para que a gente tente a levar os cursos de engenharia para essa visão, né, mais ativa, mais proativa do aluno e menos passiva. Eu acho que sem a pressão deles, a gente dificilmente vai sair da inércia. Infelizmente, eu acho que essa é a nossa realidade. Bom, o que eu queria dizer é isso. Muito obrigado aí pelo tempo, a paciência de vocês em me ouvir. E aí eu estou aberto para o diálogo. Né? Se tiver perguntas, que eu puder ajudar, estou aberto aí. Juscelia? Obrigada, Adelso. Pessoal, pode fazer a pergunta via chat ou então abrir o microfone, se você quiser. No YouTube já temos perguntas, Adelso. Então, enquanto o primeiro digita, eu já vou fazer a primeira pergunta aqui, que é do professor Ben David. Ele pergunta, baseado nesse exemplo do paper publicado com o ICEI, como esse conhecimento poderia ser introduzido na aula, para que essa motivação instigasse a busca pelo conhecimento? Então, bem, a minha proposta é um pouco ousada, no sentido que eu acho que a sala de aula tem que perder esse papel tão protagonista nessa história. Então, quando eu propus em criar uma disciplina, é porque dentro da burocracia de universidade a gente não consegue pensar coisa muito diferente disso. Até o estágio é uma disciplina. Então, a disciplina de projetos que eu pensei é alguma coisa do tipo, todo professor vai ter lá que oferecer todo semestre uma disciplina com, digamos, 10 vagas, em que ele diz quais são os projetos dele de pesquisa, ou projeto de investigação tecnológica, desenvolvimento tecnológico, computacional, não importa. Ele diz quais são aquela proposta dele de investigação, e os alunos matriculam. Tá? Então, e esses alunos vão ser tratados como se fossem alunos de C. Só que, para começar, eu acho que o período mínimo tem que ser 1 ano. Então, já não me enquadra muito nesse molde normal de disciplina nossa de 6 meses. Tá? Mas se você tiver a totalidade dos alunos fazendo esse tipo de coisa, isso vai modificar a formação. O que a gente tem que entender é que, olha, se eu fizer essa disciplina com a Adelso, é diferente de fazer com o Ben David.
tá? Mas que isso é importante, né? Os alunos também precisam saber estatística, a gente vai precisar de engenheiros bons em estatística, isso tá óbvio que é muito importante, também matemática é importante, mas do mesmo jeito alguns podem escolher, sei lá, filosofia. Então eu acho que não importa muito, eu acho que o jeito seria isso, tentar levar isso para a realidade não de um, dois alunos, mas da maioria dos alunos. Não só levar o exemplo, mas colocar para mão nas massas. Eu acho que esse que deveria ser feito. Mais alguém? Tem mais perguntas no YouTube? Vamos ver se tem uma pergunta aqui do pessoal daqui. Se não tiver, eu já passo para a próxima do YouTube. Tem uma pergunta aqui, Adelso, no chat. Laboratório de matemática. Bom, como eu imagino que seria, acho que o primeiro passo é o laboratório de informática. Quando a gente fala de laboratório de matemática, existem vários problemas matemáticos que são difíceis, são importantes e que a gente pode usar o computador. Para você ter uma ideia, a gente tem no CAP alguns docentes que são doutores em métodos matemáticos computacionais, né? E a gente não tira proveito disso. Para mim é um absurdo, porque é como se você, né, tivesse uma Ferrari e colocasse ela para andar na estrada de terra. Então, tem que levar isso, de alguma forma, esse conhecimento que a gente tem os docentes com a competência para os alunos. Acho que esse é um caminho inevitável. Pode fazer pergunta aí, Celinha? Pode fazer. Daqui a pouco eu passo. Professor Adelso, boa noite aí. Boa noite. Eu acho que, assim, eu vou de encontro à sua fala, e eu penso muito no período inicial nosso. Eu creio que, por exemplo, você vai dar cálculo 1 ou GAU para os meninos. A gente realmente precisa de um laboratório de informática. E, na verdade, você precisa que o menino entenda pelo menos o que é seguir um algoritmo, né? Não, assim, não o algoritmo estrito ali de programação em si, mas, assim, seguir etapas, né, que você pode dar instrução para ele. Eu acho que existe a necessidade do caso específico aqui do CAP, da gente mexer um pouquinho na grade aí para poder começar a fazer umas experiências, né? Essa ideia que você está falando do aluno trabalhar em um tema, eu acho que está mais elaborada, mas já é uma ideia que foi implementada, por exemplo, no ABC, na Federal do ABC, que é para você ter temas, né, para a turma trabalhar durante a formação. Eu acho também que a iniciação científica é muito importante para o aluno, né, o momento que ele vai diferenciar um pouco ali da formação dos seus colegas, que é muito igual, mas você citou o ponto da questão da burocracia. Nós temos uma burocracia terrível aqui para você implementar um projeto de C com aluno, é a maior complicação. Então, assim, nós temos que conversar sobre isso, dar os primeiros passos, mas também nós temos que levar para as instâncias superiores essas demandas, né? Tá bom, é isso. Então, Marcelo, enfim, a burocracia, como eu coloquei no final, eu acho que se os alunos quiserem, eu acho que as burocracias serão vencidas, sabe? Se eles não quiserem, dificilmente nós vamos conseguir, porque você conhece como funciona a política dentro da universidade, sabe o que eu estou dizendo. Né? Agora, em relação às propostas, eu não estou dizendo que eu estou fazendo uma coisa inovadora, não, tá? Eu conheço o que o pessoal da UFABC faz, e eu acho que eles estão tentando, né? Algumas das poucas aí, instituições que estão tentando fazer coisas nesse sentido. A única diferença do que eu acho que seria mais interessante é que
a questão do trabalho em grupos, como eles fez, de você colocar todo mundo pensando uma coisa, é interessante, mas a minha experiência me diz o seguinte: você tem que tentar acomodar de alguma forma as individualidades, tá? Aquele projeto de um aluno meu lá que estudou microtubo, eu tentei passar aquilo para outras pessoas, e não foi fácil achar alguém interessado naquilo. Se eu tivesse colocado aquilo com uma coisa feita em grupo, um ia fazer, o resto não ia fazer nada. Então, por isso que eu pensei assim, eu acho que isso deveria ser uma coisa mais parecida com o IC, que é trabalho individual, sim. A questão do trabalho em grupo já seria uma outra coisa que eu acho que tem que ser incentivada também, mas pensando mais em projetos de engenharia, coisas mais específicas do curso deles. Né? Mas, enfim, uma coisa não impede a outra, e como eu disse, é uma proposta, não necessariamente é boa, nem muito menos a melhor. Posso fazer a próxima pergunta do YouTube? Pode. Também do Ben David. Será que, além dos pontos elencados, a reformulação do ensino não deveria também transitar nessas mudanças de comportamento? Desculpa, eu não entendi bem. Deixa eu colocar. Você pode repetir? Posso sim, e vou colocar também aqui no bate-papo. Aí você pode acompanhar. Será que, além dos pontos elencados, a reformulação do ensino não deveria também transitar nessa mudança de comportamento? Qual o ensino que ele se refere? Não, ele fez enquanto estava fazendo a apresentação, então, e não tem... Então, assim, se ele se refere ao ensino fundamental, eu honestamente eu prefiro não opinar. Eu não tenho conhecimento de causa para isso, não. Agora, se está falando da reformulação do ensino superior, eu acho que sim, só que, como eu disse, existe uma burocracia muito grande e existe uma inércia muito grande. Qualquer pequena mudança, ela passa por um processo burocrático que envolve coordenação de curso, colegiado e os outros órgãos superiores. E aí, assim, se não houver uma pressão de algum grupo, uma pressão grande, ou seja, se fosse todos os professores que quisessem fazer mudança, talvez a gente conseguisse alguma coisa. Tendo uma pressão dos alunos, talvez a gente consiga alguma coisa. Se os dois quiserem, aí é inevitável. Mas, enfim, com certeza é importante. Né? E a gente precisa melhorar o ensino fundamental, o ensino no médio, eu não tenho dúvida, mas aí eu prefiro deixar isso com quem entende desse assunto. Eu acredito que ele esteja falando do ensino superior. Tem mais perguntas também do Ben, mas vamos deixar para o pessoal aqui uns minutinhos, não aparecer ninguém. Na verdade, ele faz um comentário, e aí você pode... Já posso falar o comentário? O tempo que uma pessoa fica dentro de um problema hoje é muito curto, devido a esse próprio sistema tecnológico, que nos força a ter respostas rápidas. Muitas informações ao mesmo tempo. WhatsApp, etc. Ele faz um comentário só. Sim, eu entendo. Isso é verdade, mas, por outro lado, se a gente pensar especificamente em engenharia, os problemas estão cada vez mais complexos, envolvem cada vez mais questões adjacentes, por exemplo, questões ambientais, questões políticas, questões legais, e, ao mesmo tempo, exige-se de um engenheiro que ele erre menos. Tá? Assim, ninguém aceita mais um carro que dá pouco defeito, mas que faz 2 km por litro. Né? E passado você aceitava isso.
A parte de modelagem precisa ser mais bem feita, e ser mais bem feito implica em aprofundar mais. Então, se por um lado existe a tendência natural, como ele falou, das pessoas se aterem pouco tempo ao problema, eu diria que os problemas da atualidade eles exigem, em grande parte, o contrário, que a gente fique mais tempo neles. Bom, aí, como resolver isso é um desafio que eu, sinceramente, não sei, né? Mas eu acho que essa ideia de você incorporar a iniciação científica, basicamente é isso, iniciação científica e tecnológica, aos cursos, eu acho que é também de tentar mudar o hábito, né? Um projeto de iniciação científica que dura um ano, uma iniciação tecnológica que dura um ano, é ficar um ano batalhando em cima de um problema. Aquela aluna minha, Lívia, na verdade, ela ficou 3 anos batalhando em cima do problema. O único problema é de calcular os modos vibracionais de uma asa de aeronave e ainda sido um modelo simplificado, porque a gente não conseguiu nenhum projeto de ave real, né? Embora eu conhecesse alguns engenheiros da Embraer. Mas a gente não conseguiu, não. Mas, enfim. Tem que ser muita dedicação, né? Mais uma pergunta aqui do bem. Na verdade, é uma continuação da pergunta anterior, já coloquei no chat. Se quiser fazer mais algum comentário a respeito. Ah, tá. A imagem que eu faço não é de reformular os hábitos dos alunos. Eu acho que a gente tem que entender quem é o aluno que a gente faz e tentar tirar o melhor que a gente pode. Essa coisa de estar antenado, ligado, se bem direcionado, pode trazer alguém que aparece com mais pontos de vista distintos para o meu mesmo problema. Tá? Então, acho que a ideia é agregar. É alguém que, apesar de estar dividido entre muitas coisas, como fazer que essa pessoa ainda assim se concentre no problema. Então, mas eu acho que cabe a gente entender que isso é um processo inevitável. Sendo muito honesto, nós mesmos já não somos mais aqueles antigos, a gente também está dividido entre essas ferramentas todas. Então, eu acho que isso é natural. Enfim. Bom, se tem uma pessoa digitando aqui, se não tiver, tem mais perguntas do YouTube. Tudo bem. O Thiago te fez uma pergunta, está no bate-papo. Instituições federais e privadas, você diz instituições de ensino? Imagino que sim, né? Tá. Bom, tem uma coisa que eu falo, né, muitas vezes para os meus alunos e que às vezes eles acham que eu estou sendo irônico, mas eu realmente acredito no que eu falo. Eu acho que a universidade pública tem que tentar formar o melhor profissional sem olhar aonde ele vai trabalhar. Eu não estou formando um profissional para trabalhar na Petrobras ou no Banco do Brasil. Eu gostaria de estar formando um engenheiro que vai ser o novo Steve Jobs, o novo Bill Gates. Tá? Então, a gente tem que tentar pensar nisso. Se a gente estiver formando alguém que tenha potencial para isso, eu acho que ter potencial e ser tem uma distância gigante, ainda mais falando Brasil, eu tenho certeza que esse engenheiro vai ser bem aceito nas empresas. Tá? Em relação ao diálogo com empresas, isso é uma coisa muito difícil, porque essas experiências que eu tive, o que é tempo longo para uma empresa é tempo muito curto para a universidade. Quando eles chegam para uma proposta de um projeto de parceria, eles estão esperando resultado de 3 meses. Em 3 meses, um aluno sequer dominou qual é o problema que ele vai atacar. Ele nem tem consciência direito de qual é o problema. Ele está estudando, então
é muito difícil. Se fosse aluno de pós-graduação, ainda assim seria muito difícil. Então, acaba virando uma coisa de consultoria. Não tenho nada contra a consultoria, mas eu acho que o que o Brasil precisa mesmo é desenvolvimento científico e tecnológico aplicado dentro da indústria. E, para isso, tem que ser tempo longo. Então, eu diria que esse processo anda mal, porque, por um lado, é a empresa querendo solução de tempo muito curto e isso não é compatível com o desenvolvimento em ciência e tecnologia. Mais perguntas, não? Mais perguntas. Também vou colocar no chat do YouTube. Para conseguir. O Sarkis falando que esse é um apelo à prática, é um bom começo. Sim. Eu imagino que sim, né? O Sarkis é um dos adeptos a isso aí, né? Eu acho que faz isso aí bem, apesar das dificuldades, né? Mas a gente já conversou bastante sobre isso aí. Eu concordo com ele. Sim. E temos mais perguntas. Vou colocar aqui também do Ben David. Bom, diálogo é uma das coisas que eu coloquei, né? Eu acho que falta muito diálogo. A interdisciplinaridade, eu acho que ela surge a partir do momento que as pessoas se predispõem a conversar, né? Tentar impor isso, não diria que é uma boa coisa, não. Mas, para mudar, eu acho que tem que dialogar. As pessoas têm que entender que alguma coisa não está indo bem. Eu acho que é o primeiro passo enfim. Então, eu não vejo solução além disso. Quando eu coloco que os alunos, né, podem ser protagonistas, porque se não houver uma demanda deles, né, de olhar o que está sendo feito fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, nas grandes universidades, que a gente possa tentar incorporar, tentar dentro da nossa realidade, se não houver essa pressão, eu acho que o diálogo não vai começar. Basta ver que assim, são raríssimas exceções dos professores do ciclo básico que sequer participam dos colegiados. Então, a gente tem uma apatia geral em relação a isso. E o Sarkis colocou aí, né, que os alunos podem perceber melhor as necessidades de conhecimento. Concordo plenamente. É na prática mesmo, é fazendo coisas mais no mundo concreto aí, mesmo numa pesquisa científica também. Tem mais uma pergunta, que também é do Sarkis. Em prática de campos de alunos, podem pertencer melhor às necessidades de conhecimento. Foi um comentário, né? Eu concordo com ele. Quando você enfrenta um problema real, você vê que aquilo que você sabe, que você não sabe, mas acho que além disso é perceber que precisa procurar, né, e aprender a fazer essa busca. Né? Acho que isso vai ser uma constante necessidade. Né? A gente não vai ter um engenheiro formado por resto da vida. Profissional, não só engenheiro, mas alguém que está sempre se aperfeiçoando. Sim. Só para finalizar aqui, os comentários do YouTube, o Ben David também disse que também concorda, só que não dá para saber o período que ele disse. E também tem alguns outros comentários que não se encaixam agora. E nossa forma de ensinar também não dá para saber onde que se encaixa essa nossa forma de ensinar. Enfim, eu acho que a forma de ensinar depende
qual que é o engenheiro que você quer formar e qual a estrutura de curso que você tem, né? Os professores, todos eles estão amarrados a isso. Então, se você não repensa e não muda isso, está todo mundo preso, né? O professor de cálculo numérico não pode pegar e agora falar, vou ensinar método de elementos finitos. Isso não está lá no programa do curso dele. Então, assim, é tudo amarrado, né? Enfim. É complicado deixar de fazer alguma coisa que dá ementa do curso para falar uma coisa que seja relevante para a gente. Por mais que ele saiba que é importante, né? Qualquer coisa que você faz um pouco fora do que está ali no curso, os alunos já reclamam, né? Então, enfim. Sim. E sem falar também do tempo, né? O tempo para algumas disciplinas é bem corrido você cumprir a ementa. E aí você cumprir a ementa e colocar mais alguma coisa. Eu acho que tem que repensar mesmo. Não é simplesmente fazer um remendo, não. Eu acho que os remendos. Não dá certo, eu também concordo com você. É. Seria arrumar um problema, né? Um problema. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, Adelso, parece que não. Então, mais uma vez, Adelso, muito obrigada por aceitar participar do nosso ciclo de Eu que agradeço aí o convite e a disponibilidade de você aí e do bem nessa tarefa aí que não é simples, não é fácil. A gente tá, eu bem já tenho uma prática maior, mas eu estou aprendendo muito com isso. Está sendo bom para mim também. Acho que tem gente digitando aí, não sei se é alguma última pergunta. Tá, não, o pessoal está digitando. Tá. Está te agradecendo, dando parabéns. Ok. Então, muito obrigado, pessoal, vocês que participaram. Obrigado pela presença. Semana que vem temos mais um seminário da área de álgebra. Eu vou fazer a divulgação ainda. Obrigado mais uma vez, professor Adelso. Obrigado. Novamente, né, aqui no seminário, ano que vem. Está convidado para a palestra. Que sejam presenciais. Seria ótimo. De preferência. De preferência. Muito obrigada. Nada. Até mais, pessoal. Boa noite. Vamos encerrar. Boa noite. Boa noite.